Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje: produção de etanol de milho em ritmo de alta. 17 usinas que trabalham com etanol de milho no Brasil. Frigoríficos do Mato Grosso do Sul estão querendo trazer gado vivo do Paraguai. E os Estados Unidos exportaram um volume recorde de milho para a China. E nós vamos falar de um tema interessante. Vamos falar sobre transporte rodoviário no Brasil. O Agora Agro já está no ar. Segundo a UNEM, União Nacional de Etanol de Milho, a produção de etanol do cereal saltou de 141 milhões na safra 2015-2016 para 2 bilhões 650 milhões de litros previstos agora nessa temporada. Até o ciclo 2027-2028, a entidade acredita que o volume de etanol chegará a 8 bilhões de litros. Crescimento de 200% em relação ao esperado para a temporada atual. E esse crescimento está relacionado ao aumento no número de usinas. Todo ano o Brasil vem aumentando as operações. A safra 2021-2022 se dará mais baseada na ampliação da capacidade de produção das indústrias já existentes. Todo o setor já vem trabalhando no máximo de sua capacidade. Não tem safra e a entre-safra, a produção, ela é linear, ou seja, com apenas 10 a 15 dias usinas paradas para manutenção. Atualmente, existem 17 usinas que trabalham com etanol de milho aqui no Brasil, entre plantas flex, aquelas que também produzem o biocombustível a partir da cana-de-açúcar, e as usinas full, que só trabalham com cereal, só com milho. 15 delas estão na região centro-oeste, 10 em Mato Grosso e 5 em Goiás, respondendo por 99% da produção de etanol de milho, segundo a UNEM. São Paulo e Paraná têm uma planta cada um, mas com produções bem menores, e de acordo com a UNEM, elas são abertas em média 2 a 3 novas usinas de etanol de milho por ano aqui no Brasil. Esse ano, a previsão é de apenas abrir uma usina, enquanto tivermos um ponto de atenção de 2020 com a pandemia e os reflexos na economia, e nós deveremos ter aí um buraco agora nesse ano de 2021, que será suprido pelas ampliações em outras plantas. Tem-se uma resposta de produção muito rápida, porque tem matéria-prima o ano todo, tecnologia e capacidade de investimento. Sem abrir novas plantas, apenas aumentando a produção das plantas existentes, o Brasil deve produzir 650 milhões de litros a mais na safra 21-22, chegando a 3,3 bilhões de litros de etanol de milho. As plantas frigoríficas do Mato Grosso do Sul estão querendo trazer gado vivo do Paraguai. E o Ministério da Agricultura está analisando a solicitação formal do setor. O vice-presidente do Sindicato da Indústria de Frios, Carnes e Derivados, o Regis Comarella, ele acredita que, se autorizada essa importação, vai aliviar o caixa das empresas, já que as contas não estão fechando. Ele se refere à dificuldade de encontrar bois prontos e preços altos para compor o programa de abate dos frigoríficos. Boi caro em torno de R$ 285 a R$ 290 reais a arroba lá no Mato Grosso do Sul, e ociosidade na faixa da metade da capacidade são as regras neste momento de escassez, que se espalha basicamente para todo o Brasil. A entrada de boi em pé do Paraguai vai ajudar, segundo o produtor, até que os animais da safra das águas entrem em maior volume. Os Estados Unidos exportaram volume recorde de milho para a China, conforme foi divulgado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora na última quinta-feira, dia 4.
O órgão oficial do governo norte-americano afirma que 56 milhões de toneladas do cereal foram comprometidos, de um total de 64 milhões de toneladas, o que representa 86% do volume anual. Além disso, o mercado continua recebendo rumores sobre compras adicionais chinesas e esse cenário, sem dúvida, impulsiona os preços do cereal na Bolsa de Chicago. Segundo fontes da AG Research, ainda mais milho dos Estados Unidos, vamos dizer, será anunciado para o país asiático, sendo apenas agora uma questão de tempo. No curto prazo, a demanda chinesa e a safra brasileira darão o ritmo dos preços, pelo menos é o que apontam os analistas da consultoria. As condições climáticas da região sul-americana, junto dos primeiros resultados de rendimento da soja brasileira, que devem, vamos dizer assim, decepcionar, impulsionarão o valor da oleaginosa na Bolsa de Chicago antes do relatório do Departamento de Agricultura, agora no mês de fevereiro. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o transporte rodoviário brasileiro. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Bruno Acadi. O Bruno ele é diretor de operações da Fretebras. E nós vamos falar sobre um tema interessante, recorrente, atualíssimo. Nós vamos falar sobre o transporte rodoviário, que, vamos dizer assim, de maneira geral, está trabalhando no limite. Isto é, os custos de uma viagem estão pela hora da morte. Bruno, é um prazer tê-lo aqui novamente no nosso programa para falar de um tema interessante, de um tema preocupante, que é o transporte rodoviário brasileiro. Tudo bem com você? Tudo bem, Toninho. Muito obrigado por me receber mais uma vez no programa. Eu que agradeço e tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre um tema muito bom. Ô Bruno, 2018 nós tivemos uma greve de caminhoneiros, causou um problema, um estardalhaço violento no país. E agora, dia 1º de fevereiro, foi cogitada uma nova greve que não aconteceu. Mas a gente sente que o setor ele está, assim, pressionado, muito pressionado. E, por mal dos pecados ainda, nós temos mais um aumento do combustível, onerando mais a vida do caminhoneiro, principalmente o pessoal independente, que realmente está passando um pedaço muito difícil. É mais ou menos por aí a situação hoje? De fato, assim, Toninho, o que a gente vê é que realmente a situação ela não é simples, ela não é uma coisa trivial, né, até de uma forma geral, tanto para as empresas, né, que estão contratando, como para os próprios motoristas. Realmente o diesel, no final do dia, ele é o principal custo, né, o principal componente de custo no transporte para o motorista, e obviamente com esse aumento, a gente vê que acaba pressionando cada vez mais, ele não consegue repassar essa flutuação de preço no valor do frete. Então a gente vê que no final do dia isso contribui sim para uma piora ali para o motorista. Agora, é uma discussão que ela é mais ampla, porque no final do dia, por mais que a gente tenha tudo isso, e a gente sabe que acaba sendo um desafio ali para os motoristas, mas por outro lado, plataformas como a nossa, né, no final a gente tenta obviamente trazer e ajudar para que os usuários, os motoristas, eles consigam digitalizados diminuir custo e eventualmente até conseguir, a gente tem visto na prática isso, né, eles conseguem diminuir custo e operar de uma forma mais inteligente para, no final do mês,
sobrar um pouco mais de dinheiro. Então, é uma situação que, pensando do ponto de vista de rentabilidade, o motorista e os motoristas, a categoria como um todo, precisa se organizar para conseguir aceitar, obviamente, fretes com preços melhores, né? A gente sabe que isso é um desafio para o motorista hoje, mas no final depende muito deles também, conseguir se organizar nesse sentido, e obviamente contar com digitalização, contar com uma série de mecanismos, né, para conseguir diminuir o custo que eles têm, e aí no final do dia talvez tentar sofrer um pouco menos aí com esse reajuste do combustível. Inclusive, os motoristas também brigam muito por causa do pedágio, né? Muito caro o pedágio, porque um caminhão paga por eixo, né? Se tiver aí 10, 12, 15 eixos aí, já basicamente é uma nota preta que tem que deixar por pedágio. E, por exemplo, quem sai lá do Mato Grosso e vai para Santos, pega uma quantidade muito grande de pedágio, né? Não, com certeza. O pedágio também, depois do combustível, depois do diesel, o pedágio é o segundo maior custo, né, para o caminhoneiro. E com certeza é algo bem preocupante. A gente até conversando com alguns motoristas parceiros nossos, pedindo dicas, né, para a gente poder dar para os outros motoristas. E eles falam muito, eventualmente em rotas que você consegue fazer uma rota que tenha menos pedágio, por mais que às vezes pode ser um trajeto um pouco mais longo, acaba valendo a pena. Mas o que a gente vê, pelo menos de boa notícia, né, Toninho, o governo, algumas medidas têm sido feitas, então as novas concessões, elas têm saído aí voltadas para tentar reduzir ao máximo o preço do pedágio, pelo menos a gente tem acompanhado isso, e também a questão do eixo levantado, né, de não cobrar pelo eixo levantado do motorista, que no final também ajuda bastante a reduzir esse custo. Esse eixo levantado que o Bruno falou, para você que às vezes está acompanhando a nossa conversa e não entende muito, é quando você pega uma carreta, às vezes ela está vazia e fica 2 ou 3 eixos, não pega no asfalto. Então isso não seria cobrado, mas hoje ainda é cobrado nos pedágios. Só para você ter uma ideia, por que o motorista de caminhão hoje ele é penalizado? Porque se ele fizer uma viagem, por exemplo, de 1.000, 2.000 quilômetros, que é comum aqui no Brasil, porque o Brasil é muito grande e a gente ainda não tem uma logística adequada a isso, um motorista que recebe aí, por exemplo, 30 mil reais ou 20 mil reais uma viagem para levar uma carga de soja, uma carreta carregada de soja, ele recebe geralmente 70% do pagamento é à vista. Então, 70% é para pagar o custo da viagem. E sobra para ele 30% se ele não quebrar o caminhão. Então, é complicada essa situação. Você trabalha em cima do fio da navalha. É mais ou menos aí, né, Bruno? Exatamente, Toninho. Fala-se muito esse 70% de adiantamento, né? Algumas empresas nem acham justo pagar isso, mas no final é muito para justamente o motorista ter o custo dele, para ele conseguir abastecer o caminhão, para ele conseguir comer na viagem. Então tem muito a ver realmente com o custo que ele vai ter, e aí no final ele só vê ali no saldo, depois de já mandar o canhoto para a empresa, de já estar tudo certo, que aí sim ele consegue ver ali o lucro dos 30% que ele teria no final do trajeto. Uma coisa também que eu acho que é importante falar, Toninho, é sobre, você até comentou um pouquinho, sobre a questão da infraestrutura. Realmente, a infraestrutura, ela ainda é muito precária nas estradas, né? E durante a pandemia isso até se intensivou. O fato de muitos lugares fecharam para os motoristas comerem, para os motoristas poderem parar. Tem muito posto que cobra, né, se o motorista não for um cliente, ou se ele não abastecer ali para ele poder dormir. Então a gente sabe que isso ainda assim é um desafio. A gente tem algumas iniciativas nossas voltadas para tentar ajudar nesse sentido. Então a gente está em alguns postos. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente está hoje em 50 postos rodoviários distribuindo marmita para os motoristas, para tentar ajudar, mas no final do dia a gente sabe que é um papel que não é só nosso, né? É um papel, acho que do setor como um todo, de se mobilizar para conseguir ajudar e melhorar a qualidade de vida dos motoristas. Eu mais ou menos conheço bem essa vida de motorista de caminhão, porque o meu pai foi motorista de caminhão, ele tinha um caminhão, fazia frete, é um negócio desgastante. Você, em 30 dias de um mês, vamos dizer assim, você fica 20 viajando ou 25 viajando e 3, 4, 5 dias com a família. É um negócio, assim, meio maluco essa vida de motorista de caminhão.
E é claro, e aí no meio tem as transportadoras, que tem aí 10, 15, 20, 50, 100 caminhões, e que não é uma vida muito fácil. Agora, o Brasil precisa olhar melhor, os governos precisam olhar melhor para isso aqui e melhorar a nossa infraestrutura, porque caminhão, assim como você pega, por exemplo, países desenvolvidos, caminhão roda 500, 600 quilômetros no máximo, e depois tem porto, tem hidrovia, tem ferrovia dando esse suporte, e o Brasil ainda está muito longe disso aí, apesar de ter aí uma iniciativa, principalmente desse governo agora, fazendo um trabalho muito bom em logística, mas ainda nós estamos muito longe, assim, de uma coisa relativamente boa. Agora, e quem pena com isso é a gente, porque nós pagamos um custo muito alto pelo produto transportado. É isso, né, Bruno? É isso, a cadeia ela acaba ficando ineficiente como um todo, né? Porque no final do dia você tem muita gente ali mordendo um pedaço daquele valor, e aí quando você vai ver o custo do frete e o componente que o frete tem no valor final do produto, ele acaba sendo muito elevado. Então, naturalmente, que isso acaba elevando aí o que a gente chama do custo Brasil. Você comentou um pouco sobre iniciativas como a própria BR do Mar, né, que tá em discussão, e várias outras para tentar transformar o Brasil mais multimodal, que no final traria um pouco mais dessa eficiência, e a gente enxerga isso até com bons olhos, porque, você é Fretebras preocupado em que poderia perder mercado, né? Hoje o frete rodoviário ele representa 65% de tudo que é transportado no país. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, no final, isso contribui para trazer mais eficiência e para fazer com que os motoristas rodoviários consigam fazer os trajetos que, de fato, fazem sentido ali. E aí, no final, todo mundo se beneficia. Como o mercado é muito grande, acho que, provavelmente, tem espaço para todo mundo. E isso, com certeza, traria muito mais benefícios do que prejuízos. Ô, Bruno, em 1 minuto, conta para mim o que é a Fretebras. O que a Fretebras faz? Em 1 minutinho. 1 minuto, vamos lá. A Fretebras hoje é a maior plataforma de conexão entre transportadoras e caminhoneiros. Então, a transportadora publica as cargas e consegue caminhão, e o caminhoneiro usa a nossa plataforma para encontrar a empresa. Então, se você estiver interessado, basta você acessar o site do seu celular, www.fretebras.com.br, e você vai conseguir aí, basicamente, facilmente, uma carga para qualquer parte do Brasil. E é bom dizer que a Fretebras atua no Brasil inteiro e ela é goiana. É isso mesmo? Ela é de Catalão, Goiás, exatamente. Pois é, coisa boa. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e quando precisar, nossas portas estarão abertas aí para vocês da Fretebras. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando penso que cheguei ao meu limite, eu descubro que tenho forças para ir muito além. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos proteja, nos abençoe. E até o próximo programa. Tchau.